Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre backup. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Bem, primeira coisa, eu estou pensando em montar meu próximo servidor e ainda estou querendo decidir qual seriam as mesmas opções ou qual seriam as melhores opções para montar um servidor ou comprar ele, e eu postei há um tempo atrás um vídeo sobre isso. Porém, uma das coisas mais importantes de ter qualquer servidor é você saber fazer o backup e você ter seus dados seguros, porque qualquer sistema eletrônico tem a chance de falha e ninguém quer perder suas informações importantes se por acaso esse servidor falhar. Por isso mesmo que você tem que ter em mente quais que seriam as melhores opções ou quais seriam as outras opções para você garantir teu sistema seguro. Isso pode ser de um computador ao teu servidor ou até desse servidor a um outro servidor ou no cloud ou de qualquer jeito que você quiser, mas tendo uma cópia que se por acaso alguma dessas equipamentos parar de funcionar, você ainda está seguro desses dados. E por isso mesmo que eu estava olhando quais vídeos que eu já postei sobre isso ou sobre backup, e há bastante tempo eu mostrei como que você pode utilizar o instalar o duplicate. Porém, naquela época, eu tinha usado Linux Server e foi mais ou menos em 2019, na qual muita coisa mudou. E por isso mesmo que eu decidi regravar esse vídeo, explicando a versão oficial, pelo menos instalando a versão oficial e mostrando como que você pode usar esse aplicativo para garantir que seus dados do seu computador local esteja seguro com o servidor e depois disso o servidor como está seguro fora ou linkado a um outro servidor. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, há um tempo atrás eu mostrei como que você poderia instalar o duplicate e como você poderia rodar esse aplicativo. Porém, esse vídeo que eu postei foi muito tempo atrás e desde então muita coisa mudou e por isso mesmo que eu quis postar esse vídeo de volta, porque basicamente o Duplicate é um aplicativo muito bom para fazer backup. Ele funciona de modo correto, muito rápido, então por isso mesmo vale a pena você conferir de novo. Então, se vocês virem aqui na minha tela, a primeira coisa que vocês vão ver vai ser o site do Duplicate, na qual agora ele tem mais integrações, ele tem um portal um pouco mais diferente, um mais bonitinho, na qual permite outras coisas. E dessa vez nós vamos estar instalando o Duplicate oficial, Duplicate, na qual você tem mais opções, mais schedules e mais coisas que você poderia ver. Se a gente vir aqui, nós podemos fazer integrações com storage providers, nós poderíamos conectar com OneDrive, Box.com, Network Attached Storage, um outro NAS usando diferentes plataformas e assim por diante. Uma coisa interessante é que tem várias tiers. Na primeira vai ser a opção gratuita, na qual você não vai pagar nada e você pode ter always free. E aí você poderia ter quase todas as coisas. Porém, se por acaso você tiver uma organização e quiser utilizar essa organização, monitorar alertas, algumas coisas de advanced backups em outras opções, ele vai pedir para você pagar. No nosso caso, nós vamos vir na opção totalmente gratuita. Para isso, nós vamos vir aqui e colocar Get a Load. O que nós precisamos? Primeira coisa, nós vamos querer fazer o backup desse computador, vamos supor. Então, eu vou colocar para fazer a versão Windows. Vou vir aqui e baixar e vou deixar ele aqui baixando. Segunda coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que instalar o duplicado no nosso servidor. Para isso, nós teríamos algumas opções, nós podemos instalar diretamente no Ubuntu ou Debian, nós poderíamos instalar no nosso Windows, nós poderíamos instalar outras versões, mas o que eu quero é instalar no Docker. Por isso mesmo que eu vou vir aqui e colocar Download. Aqui no Docker ele já apareceu a imagem chamada Duplicate, na qual teve o upload ou update há 5 dias atrás. E se a gente descer aqui, ele vai dar o nosso Docker Run. Mas espera, eu não vou rodar esse Docker Run, porque eu poderia vir aqui, copiar esse Docker Run em Comprise, passar isso e dele ia me dar essas informações, na qual ele aparece Duplicate e assim por diante. Aí apareceu dados porque eu escolhi essa segunda opção, na qual seria Pre-Serving Configuration. Se por acaso eu deixar ele embaixo, ele só vai deixar a minha imagem. Porém, qual o problema disso? Não tem absolutamente nada configurado e eu quero ter algumas configurações. Por isso mesmo
que eu vou vir aqui no site Linux Server, nessa página específica do Duplicate, e vou pegar o meu Docker Compose, na qual ele já me ofereceu e já me recomendou para isso. Depois disso eu vou fazer algumas modificações, mas esse vai ser a minha base. Uma vez que eu fiz, copiei essa base, o que eu vou fazer? Vou entrar no meu Portainer para começar a modificar essas informações de acordo com as minhas necessidades. Por isso eu vou vir aqui no meu Portainer, abrir o meu Primary e vir na opção de Stack. Aqui na opção de Stack eu vou colocar adicionar um novo Stack e vou colar essas informações, vou vir aqui copiar esse duplicate e colar isso. Primeira coisa, eu falei que eu não quero rodar essa imagem no Linux Server dessa vez, eu quero rodar a imagem oficial. Por isso mesmo que eu vou vir aqui, voltar nessa opção e vou copiar essa imagem, vou vir e vou colar essa opção. Depois disso que eu vou fazer, meu UID, o meu PGID, vou deixar aqui 26 e 100. Esse UID e PGID tem que ter acesso às pastas que você vai configurar, por isso mesmo tenha certeza que você está configurando de modo correto. Depois disso, meu time zone, eu vou definir meu time zone como Europe London, my setting key. Então essa aqui vai ser a chave de encriptação, eu vou ter que gerar uma chave aleatória. Então para isso, eu vou vir aqui e vou gerar uma chave aleatória, perfeito, alfanumérico só. Então eu tenho que colocar, tirar isso aqui, copiar e vou colar essa chave de encriptação. Lembrando, eu acredito que tem que ser no mínimo 8 bits alfanumérico, sem especial característica, senão não vai funcionar. Por isso mesmo que eu gerei esse código. Após isso, esse argumento eu posso deixar ele em branco, a não ser que você queira ter um argumento específico. Em branco vai ser mais que o suficiente. E aqui a nossa senha. Vamos gerar uma senha inicial e depois eu posso utilizar essa senha ou trocar essa senha, mas eu gerei essa senha. Após isso, vai ter os volumes na qual eu tenho que configurar. Então, primeira coisa, nós vamos escolher o nosso source. Por isso mesmo que eu vou criar como volume 1. Meu source vai ser basicamente todo o volume 1. Então, vou colocar volume 1 aqui também. Em outros termos, todo o volume 1 que eu vou ter acesso, porque eu estou usando o Synology NAS. Se por acaso eu estivesse usando o OpenMediaVal, o que seria? Eu colocaria o volume base do meu HD. E depois disso, todas as pastas, tudo que teria dentro desse volume, teria permissão para acessar, considerando que o teu usuário vai ter permissão do ACL para configurar ou pelo menos para acessar. Segunda coisa que nós vamos ter que configurar vai ser o nosso arquivo de configuração, na qual vai ser Docker Duplicate. Porta eu posso deixar exatamente a mesma e colocar Restart and Last Stop. Uma coisa que você tem que ter em mente é que no Linux Server ele fala que as informações vão ser dentro da pasta config. Se a gente voltar aqui e olhar, aqui que ele fala pasta data, na qual vai ser stored toda a nossa informação, por isso mesmo nós vamos voltar aqui e colocar como pasta data. Agora sim nós podemos vir colocar deployed stack e nós vamos fazer o deployed stack. Como nós sabemos que foi feito o deploy e realmente está funcionando? Se eu vim aquela pasta absoluta, vai ser o meu network, alpha, docker, and duplicate, e se eu fazer o refresh, agora essa aqui estão todas as configurações duplicate. Se por acaso eu quiser fazer o backup dessas configurações, eu posso simplesmente copiar essa pasta do duplicate e salvar em outro lugar. Uma vez que você terminou de fazer esse backup, nós podemos abrir a porta 8020. Uma vez que você tentou abrir essa porta, ele já vai aparecer que a autentificação não está válida. Você tem que tentar reload, não vai funcionar nada, então nós vamos colocar login. Agora vai pedir a senha. Qual que é a senha que nós vamos ter que utilizar? Se a gente voltar no nosso Portainer e vir aqui em editor, essa senha que nós vamos ter que copiar, por causa que é essa que nós definimos. Se por acaso nós não definirmos uma senha, vai ser bem mais complicado o acesso. Uma vez que você logou nesse aplicativo, o que nós precisamos fazer? Nós podemos vir aqui e começar a fazer nossa configuração. Primeira coisa, settings. Nós podemos ver todas as configurações de settings. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós podemos mudar nossa senha. Se por acaso nós quiser colocar uma senha mais fácil ou mais difícil, nós podemos vir aqui e colocar Allowed Remote Access, ou não. Nós podemos colocar um host ou um DNS, nós podemos prever Automatic Logins. Então eu vou simular que eu vou fazer uma conexão. Então uma das configurações que você vai ter que fazer primeiro é, se por acaso você tiver um outro servidor, você vai ter que ter FTP ou qualquer tipo de protocolo para que esses dois servidores se conectem. Por isso mesmo, se eu colocar Add a Backup, Create a New Backup, vou colocar Next, vou fazer o
teste, só para mostrar. Vamos supor que eu não quero nenhuma encriptação, simplesmente eu sei que o outro servidor está seguro. Vim aqui Next, e agora ele oferece algumas opções. A primeira opção vai ser o Local Network ou Drive, e isso vai ser interessante se por acaso você tivesse um HD externo conectado no seu sistema, ou simplesmente você quisesse fazer backup de uma pasta específica. No meu caso, deixei como volume 1, e aqui teria todas as informações do volume 1. Então eu poderia, vamos supor, fazer o backup tudo na pasta Music, ou fazer o backup tudo numa pasta Backup. Outra opção que você teria é você utilizar protocolos específicos para conectar, tais como FTP, WebDAV e assim por diante. Desse jeito você vai simular a conexão para o servidor. Você vai perguntar, Alan, mas como que eu posso fazer essa configuração se por acaso eu estiver em outro network? Eu não quero abrir uma porta. Simples, você pode utilizar o Tailscale para conectar essa porta. Você pode liberar que os seus servidores tenham FTP, vamos supor no caso do Synology NAS, vamos conectar. Nós vamos vir aqui na parte de File System e nós vamos poder ativar FTP. Nós podemos ativar o rsync, nós podemos adicionar clone e outras opções, porém o FTP vai ser o mais rápido. De como que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar, permitir que o FTP esteja conectado, porém nós não vamos abrir a porta desse 21 do FTP. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o Tailscale para criar uma conexão. Então, qual o IP que você vai estar utilizando? O IP do Tailscale 2.21, porque seria simulando essa conexão por fora da casa. Mesmo assim, nós não vamos tão específico disso. O que nós vamos querer saber? Nós vamos voltar aqui e vamos supor que eu vou fazer esse backup na pasta Music. Vou testar a conexão, ele apareceu e vou continuar. Mas você tem todas as suas opções. Você pode colocar o FTP e fazer do jeito que quis. Você pode usar o próprio WebDAV para fazer isso. Ou senão você pode utilizar um desses provedores de cloud ou até o rclone para fazer essa conexão. Mesmo assim, nós vamos voltar aqui e colocar Next. E agora nós decidimos qual que é a pasta que nós queremos fazer backup. Se a gente vir aqui, ele apareceu como Home. Se eu abrir o Home, ele não vai ter basicamente nada. Mas o que eu estou interessado é abrir o meu computador, volume, e decidir o que eu quero fazer o backup desse volume. Vai aparecer basicamente todas as pastas que eu tenho, porém uma das pastas que eu vou querer, vamos supor, chat. Eu quero fazer o backup desse chat. E vou colocar Next. Então tudo que está dentro dessa pasta chat, ele vai fazer o backup. Então posso escolher Automatic Run Backup, posso escolher qual que é a frequência, então vamos supor a cada dia, todos os dias, ou posso colocar uma vez por semana. Normalmente, vamos supor na sexta-feira eu quero, então sexta-feira, e posso escolher o horário e vou colocar Next. Após isso eu posso definir qual que seriam os tamanhos máximos de arquivos e qual que é a retenção. Essa parte de retenção é bem interessante porque vai garantir que você, por acaso, perder seus dados, você consegue recuperar em um período específico. Então você pode colocar delete todos os arquivos antigos, colocar mais Smart Retention, que ele vai fazer o backup por 7 dias, depois 4 semanas e 12 meses e daí acabou. E vamos colocar salvar. Uma vez que você fez isso, você pode colocar Run Backup, que ele vai começar a rodar o backup, vai começar a verificar os dados e depois disso os dados vão estar completos. Mesmo processo vai ser se por acaso você rodar o duplicate no seu computador. Como eu falei, se lembra que nós tínhamos baixado essa opção inicial? Sim, uma vez que você baixou, você vai ter essa opção de você abrir o duplicate diretamente no seu desktop. E a instalação vai ser exatamente a mesma. Você pode colocar Add a Backup, você pode colocar Create a Backup, colocar Next, vai colocar Test, a mesma coisa de antes, Next. A diferença é que, se por acaso você estiver rodando no seu computador, você sempre pode utilizar aqueles Network Attached Storage. Vamos supor que eu quero colocar aqui e colocar na opção Backup, testar a conexão e colocar Next. Então significa que toda vez que ele for backupear, ele vai backupear naquela pasta específica e vai rodar isso como background uma vez por semana, uma vez por mês. Se por acaso esse computador não esteja na mesma rede do seu sistema, então você vai ter que utilizar FTP, vai fazer aquele mesmo processo, usar o Tailscale para fazer uma VPN e depois disso você vai usar o IP do Tailscale 2.21 e vai conectar do mesmo jeito. E vamos supor que agora eu quero fazer o backup dos meus dados. Vai vir na opção de backup. Aqui nesse caso eu não tenho nenhum backup, então vou vir aqui e vou vir aqui na parte Restore e aqui já apareceu o teste. Então se por acaso fazer o Restore, eu vou selecionar essa versão que eu quero, uma das versões, vou colocar Next e vou falar o que eu quero fazer o backup
e vou colocar continuar. Uma vez que continuar, ele vai simplesmente restaurar todas as informações que estavam anteriormente. Se eu tiver mais que uma versão, eu posso escolher quais as versões, porém eu só tenho uma, então não vai fazer diferença nenhuma, mas se eu tivesse mais, eu posso utilizar mais de uma delas. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça um pouco mais sentido para a sua utilização. E se vocês gostaram desse vídeo, acharem interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.